Olá pessoal, aqui eu de novo, Clemilson, e agora eu vou mostrar para vocês os indicadores com informações extraídas da plataforma Sucupira. Como eu disse para vocês lá no primeiro vídeo, e vou repetir agora, essas informações aqui são alimentadas através do processo de importação de dados extraídos da plataforma Sucupira. Lembro que os dados de 2012 até 2023, que nós estamos agora fazendo o relatório de 2024, eles não precisam ser alimentados frequentemente. Alimenta-se apenas uma vez, porque os dados desses anos não serão alterados. O dado que está sendo alterado neste momento em que eu gravo o vídeo é do relatório de 2024. E por este motivo, essa extração de dados de 2024 tem que ocorrer periodicamente. Pode ser 2, 3, 4, 5 vezes por dia, como pode ser apenas uma ou uma vez por semana. Quanto maior a periodicidade que vocês têm de importação de dados da Sucupira para o Athena referente ao ano de 2024, vocês vão atualizando melhor essas informações. Recomendo que pelo menos uma vez ao dia seja feita essa importação. A importação é feita aqui por ferramentas, como já mostrei no vídeo anterior, onde vocês podem fazer o controle das importações do ano de 2024, ok? E dos demais anos. Aqui nos indicadores, pessoal, no item de Sucupira, todas as vezes que vocês inserem dados na plataforma Sucupira e importa na plataforma Athena, nós temos alteração de dados. Inicialmente, os dados que são alterados aqui em relação ao cadastro de fluxo do corpo docente, do fluxo do corpo discente, mas depois as informações que vão sendo atualizadas com maior frequência têm relação com a produção dos professores, alunos, matriculados, egressos. Mas vamos começar mostrando aqui o conjunto de indicadores e tabelas de dados gerais inicialmente. Importante que vocês verifiquem aqui, ó, que quando vocês carregam essa página, já vem automaticamente selecionado o quadriênio de 21 a 24. Isso significa que vocês podem alterar os dados deste quadriênio, colocando lá o quadriênio anterior, como por exemplo aqui de 2017 a 2020. Ou seja, o quadriênio atual de 2021 a 24, mas eu posso selecionar os dados do quadriênio anterior. E todas as informações que constam aqui, desde produção científica, dos alunos egressos, dos professores, também o fluxo do corpo docente e o corpo discente, refere-se a este período específico. Não é bacana? Então vocês podem fazer a comparação entre um quadriênio e outro, utilizando aqui os filtros de período de ano, tá bom? Vamos voltar aqui para o quadriênio atual. Só para mostrar para vocês que a plataforma Athena tem dois elencos aqui na parte de indicadores. Vou entrar novamente. Venho indicadores, Sucupira, indicadores. E ele já carrega automaticamente os dados do quadriênio de 21 a 24. Aqui eu tenho uma lista do fluxo, uma lista de professores, né, numérica inicialmente. Quando eu clico no número, ele me traz quem são as pessoas. É a lista que nós chamamos aqui, a tabela de fluxo do corpo docente. Ele mostra que neste programa começou com 14 professores e terminou com 14 professores, que tem uma média de 13,25. E que o programa teve uma estabilidade neste quadriênio de 78%. Mostra que o percentual de docentes colaboradores é de 6%, 7% e 15% em 2023 e 17% em 2024. Todos esses números são auditáveis, como eu mostrei anteriormente. Aqui na parte do fluxo do corpo discente, nós também temos o número de alunos ao final de cada ano base anterior e temos os alunos novos matriculados por ano base, em 2021, 22, 23 e 24, e o número de titulados também por cada ano. Então, se eu clico aqui em 2024, o número de novos de alunos matriculados, ele vai mostrar todos esses alunos. Isso é interessante porque os dados podem ser auditados. Depois eu tenho um tempo médio de titulação dos alunos do mestrado em 21, 22, 23 e 24, onde ele apresenta aqui no final a média, número médio de orientação deste quadriênio.
Orientações em andamento e titulados por docente. Essa tabela é importante porque mostra quantos alunos o professor está orientando neste momento e quantos alunos ele concluiu no período. Então, se o período aqui é de 21 a 24, o número de orientações aqui, de número de alunos titulados por nível, vai ter cumulativo neste período. Depois eu também tenho o número de projetos em andamento e concluído por docente. Número de docentes por linha de pesquisa, quantidade de projetos por linha de pesquisa e as atividades de docência, ou seja, o fluxo de atividades de docência, de sala de aula, de turmas, de disciplinas. Ele mostra a quantidade de turma de disciplinas que o professor ministrou em cada ano específico, um total de disciplinas e a carga horária desse docente em sala de aula durante o quadriênio. Ok? Essas aqui são as tabelas disponíveis dos dados gerais do programa, que permite ter uma visão muito mais ampla do curso. Obviamente, muitos desses dados vão ser utilizados para a elaboração da proposta do programa. Na segunda coluna, aqui na parte superior, eu tenho primeiro os dados dos docentes permanentes. São várias tabelas e gráficos gerados a partir de informações extraídas da plataforma Sucupira. O que é interessante que vocês observem aqui que, além das quantidades de produções, inicialmente aqui, na primeira tabela, de periódicos, e então eu tenho o número de artigos publicados em periódico por extrato, de A1 até B4, C e até NC. E depois as estatísticas de produção deste programa, como o percentual de artigos maior ou igual a 4, maior ou igual a B4, B3 e B4 a B1. Ok? São alguns elementos que nós disponibilizamos para vocês. Depois também tem a quantidade de publicações de livros e capítulos, as estatísticas deles também. Depois, anais, trabalhos completos, resumo e resumo expandido, estatística de outras produções bibliográficas, produções técnicas dos docentes permanentes e também, aqui no finalzinho, uma síntese das os três tipos principais de produção, que é artigo em periódico, livro e capítulo e também trabalho em anais. Obviamente que se um programa tem patente, ele também é relevante, mas ele não está aqui, ele fica em outra coluna. Pessoal, é importante que vocês naveguem pelos indicadores aqui do corpo docente permanente, conheçam cada tabela, cada gráfico e cada informação que está sendo disponibilizada. Essas tabelas, elas se repetem só com dados dos discentes, ou seja, no período, o que os alunos publicaram no período enquanto matriculado, no período enquanto egresso, a coautoria entre docentes permanentes e discentes, e a coautoria entre docentes permanentes e egressos. Para quem sabe muito bem, essas informações são importantes para a elaboração da proposta do programa. Aqui o sistema ele não traz aqueles índices de produtividade. Isso vai vir numa próxima versão. Mas ele dá condições de que você analise e entenda todos esses dados. Por último, a tabela que é feita ele traz uma tabela com dados individuais de docentes. Ou seja, os professores que publicaram em coautoria com discente e ou egresso, que nós chamamos de individual, tabela de coautoria individual. Enquanto ele calcula aqui, é importante que essas informações extraídas da plataforma Sucupira possam ser analisadas e utilizadas em benefício do programa. Então ele traz a lista de professores e os dados de coautoria com discentes em cada um dos anos. Em 2021, quantos artigos em periódico essa professora publicou com discente. No final, ela faz uma síntese. Então, o total de publicações com discente e o total de publicações com egressos. Se eu clico aqui no número, ele vai trazer quais são os artigos e em quais extratos foram publicados. Ok? Ele traz também a produção dos egressos. Ele mostra também, da mesma forma que o anterior, quais são as produções, os artigos publicados em cada extrato em cada ano. Depois ele traz essas mesmas informações para livro e capítulo de livro e publicações em anais. Uma coisa que é interessante que vocês saibam, que quando se tratar de publicação de livros e capítulos de livro, quando eu clico aqui na coautoria, produções em coautoria, com um determinado
discente, né, de um determinado professor com discente, pode acontecer de que uma produção não seja identificada lá nos indicadores do docente. Essa produção ela pode ocorrer dessa forma porque o sistema identifica que o aluno é coautor de um trabalho junto com o professor, mas que essa produção ela não foi desenvolvida o preenchimento completo na plataforma Sucupira. Essas divergências podem ocorrer, mas são raras. Quando existem inconsistências, produções inconsistentes na plataforma Sucupira, isso pode afetar os indicadores na plataforma Athena. Então, cuide para que todas as informações inseridas na plataforma Athena tenham sido tratadas, mas não é obrigatório. Nós podemos importar as produções à medida que elas vão sendo inseridas na plataforma Sucupira, por mais que ela ainda possua inconsistência. Mas é importante saber que essas inconsistências podem afetar os números aqui na plataforma Athena. Então, o que vocês viram aqui foram os dados gerais de indicadores gerados a partir da plataforma Sucupira e também indicadores de produtividade. Agradeço a vocês, até o próximo vídeo.